Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na gravação de mais um Moodcast, podcast da Mood Media. Nele falamos de temas de interesse do empresário e também daquelas pessoas que pretendem empreender. Meu nome é André Cunha e te convido para vir com a Mood nessa jornada. No programa de hoje não teve jeito, tive que chamar a Dani novamente, porque deu muito ibope seu podcast. Primeiro, bom, Dani, André. Obrigado de novo de estar aqui. Imagina, já está se tornando de casa. O podcast dela foi um estouro, precisamos chamar novamente. Então a gente vai falar hoje sobre gestão de benefícios e práticas inovadoras com Dani Egídio. Novamente, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi sensacional o primeiro, não tinha como não convidar. Um tópico baseado em RH e hoje está bem alta. Fico Sim. feliz por isso, porque eu vou dispensar comentário seu da sua história. Não, eu aí. quero um crachá daqui a pouco, viu? Pode Ó, providenciar. ó que a gente pode conversar isso nos bastidores, hein? Dani, falando de benefícios, tá? Novamente, mudança de rumo, incerteza de mercados, público querendo descobrir. E o que a gente tem visto hoje? Alguns empresários oferecendo alguns benefícios, que eles entendem como benefícios. Em contrapartida, a gente tem os colaboradores que não enxergam aquilo como benefício. E aí, essa gestão de benefício, para fidelizar um colaborador hoje, basta fidelizar apenas no salário ou tem que fazer algum benefício com diferencial mesmo? Olha, André, a gente já partia aí de um início, que supondo uma empresa A com um salário X e uma empresa B com salário Y, com o mesmo salário. E eu estou olhando para as duas, mas uma tem um pacote de benefícios atraente, a outra não está olhando para nada disso. É óbvio, são mesmos salários, ou às vezes pode até ser um pouquinho menor. Teve uma pesquisa, ela não é recente, mas também não é tão antiga, porque é de 2021, da Robert Half. 71% dos trabalhadores mencionaram analisar pacote de benefícios antes de aceitar a oferta de emprego, antes do salário. Então acaba sendo o salário é importante, é claro. E, se eu não me engano, o salário estava na 7ª posição? 6ª ou 7ª posição? Por aí. Antes ele estava na 4ª, para você observar. Em 2017, 2016, se não me engano, a pesquisa que eu tinha visto, ele estava em 4º. E aí ele foi caindo. Porque hoje as pessoas começaram a colocar tudo na ponta do lápis. Então não é só salário. É o pacote, né? É o pacote. E aí eles vão olhando para tudo aquilo que a empresa está oferecendo. Que legal. E por acaso, em algum momento seu de vida, você deparou com algum benefício assim incomum ou nada convencional? Não, acho que os benefícios que eu me deparei, eles foram bastante convencionais. Alguns aí, é lógico, a gente fala hoje de empresas que fazem a gestão, implantam uma política de benefícios maravilhosa. Então, a gente fala de um espaço, né, de convivência para os colaboradores, falamos de vale cultura, desconto em shows, desconto em restaurantes, isso tirando os convencionais, tá? Convencional eu chamo vale refeição, vale alimentação, obrigatório por lei que é o vale transporte. Então tem aquelas empresas que vão um pouquinho além e estudam essas ofertas. Agora um que eu acho muito interessante, ele ainda não é tão convencional, pelo menos aqui para nós, eu acho que não, talvez em outros lugares ele seja, é a licença paternidade estendida. Eu acho, sim, de fundamental importância, né? Hoje a lei permite aí 5 dias e tem empresas que estão olhando e já estendendo para 20. Teve uma empresa que eu soube que eles estenderam para 120 dias. Do pai? Do pai. Nossa, mas daí é bem fora da curva. Isso realmente Muito. Foi muito não convencional quando eu olhei e eu achei fantástico, porque acaba a chegada de um novo integrante na família, mexe com todo mundo, principalmente o primeiro filho. A gente já passou isso, né? A gente sabe como que é. Exato, e esse apoio que vem é de fundamental importância, só que o pai ele fica 5 dias e ele retorna. Então, ele tendo a oportunidade de caminhar um pouquinho mais, eu acho que é sensacional, fortalece esse vínculo familiar, né? Por experiência própria, eu sei que de 5 dias não basta, tá? Não. É muito difícil, eu emendei as férias e depois de um tempo eu reprogramei minha vida para ter mais tempo com família. E, claro, a pandemia testou a gente e sabe como que é. Eu fico feliz um pouco porque a Mood não tá das piores, então. A gente já, se é lei ou não é, a gente já tem benefício de licença maternidade para a mãe de 6 meses e 20 dias para o pai. Ah, que bacana. Então, já é um diferencial, já entra naquela empresa cidadã. Exato. É que a gente não tem o porte ainda, os quesitos para entrar 100% na empresa cidadã, mas a gente pelo menos está modelando para
para isso aconteça. Para aí obter as vantagens para vocês da empresa cidadã, mas o legal é o olhar de vocês, independente se eu estou enquadrando... É o funcional, né? O resultado final. Olhar né? para o colaborador, né? Tem que, além de dinheiro, além disso, aquilo, aí é o benefício, realmente. A gente fica pensando, né? Uma coisa bem doida, principalmente para mulher. Se não tem filho, vai fazer um processo de recrutamento e seleção e fala assim, qual a sua idade, tem filho? Aquilo que a gente bateu na outra tecla. E se a gente pegar uma carreira de uma pessoa que ficou X anos numa empresa, pegar 20 anos numa empresa aí, e a pessoa teve 2 licenças, ela ficou 2 de 6 meses afastada, assim, para uma empresa, o resultado não é isso, ou pegando por lei hoje, 8 meses, que ela ficaria 4 em uma, 4 na outra, em 20 anos não vai ser um reflexo, assim, não vai ser prejudicial para a empresa, né? Mas é quando eu olho para os dois lados, né, André? Enquanto empregadora, eu estou olhando para o meu, mas eu também estou enxergando o meu colaborador. A partir do momento que eu começo a olhar para benefício como um investimento e não como um custo, as coisas começam a mudar. Agora, se para mim benefício só é custo, aí é complicado mesmo. Eu não vou conseguir desenhar a coisa, né? Uma coisa que está em alta, top trend agora das redes sociais, em especial do LinkedIn. A volta para o trabalho presencial versus home office. Então, a gente vê empresas que realmente mudaram, falou, quero todo mundo aqui de volta para casa. Tem empresas que já contratam no home office ou no trabalho híbrido, seja lá o que for. Como que você entende essa flexibilidade se a empresa permitisse ou não ficar no home office ou não? Porque até mesmo em algumas ligações, alguns contatos que eu fiz com algumas pessoas, tem gente que ama home office e tem gente que odeia. Porque talvez as pessoas que odeiam gostam de um círculo social, talvez não tenha estrutura na casa, sei lá. E aí, home office, presencial, híbrido, isso é benefício hoje em dia? Sim. E é engraçado porque teve uma outra pesquisa, essa de 2020, enfim, de uma outra consultoria, e em segundo lugar, sobre benefícios, eles traziam os entrevistados horário flexível. E aí vinha, bem depois, a questão do home office. O que eu acho interessante? De novo, conheça seu colaborador. Então, antes de determinar que todo mundo volte, porque assim, eu vou acatar, mas está fazendo sentido para mim? Se eu estou rendendo, se eu estou sendo produtivo, se a minha produtividade não caiu dentro da minha casa, e aí entra isso que você mencionou. Eu tenho estrutura, foi muito tranquilo. Em casa, nós tivemos uma estação de trabalho desenhada, apesar de ser aberta, então eu conduzia algumas reuniões do meu quarto, do quarto do meu filho, do quarto da minha filha. Não cruzava reuniões com... Senão ficava um pouco complicado, porque era passagem. Mas eu sei de pessoas que o pior ponto foi essa ausência de estrutura, até ergonômica, né? Para ela poder trabalhar. Antes de nós retornarmos, hoje a gente está no modelo híbrido dentro da Global, foi feita uma pesquisa. E tiveram pessoas que falaram, não, eu quero voltar. E aí, por falta de estrutura ou por essa questão da convivência, o social mesmo. Né? Então, eu acho que o interessante, antes de determinar esse retorno, essa pesquisa deveria ter sido feita. Porque se foi possível colocar os colaboradores em home office e nada mudou, a produtividade continuou a mesma... Por que determinar? Porque daí começa a não fazer sentido. Por que eu tenho que voltar? Se as coisas funcionavam, né, já do era jeito bom que daquele estava. jeito. Porque daí entra a questão do deslocamento. Exatamente. É isso que as pessoas, né? André, eu experimentei algo que eu não tinha experimentado antes. Eu vi que deu certo. Por que agora eu tenho que voltar para essa coisa cartesiana, do horário, tá lá, né? Você comentou de flexibilidade no horário de trabalho, né, na jornada. Como está isso frente à lei? Pode começar mais cedo, mais tarde, encerrar? A flexibilidade, ela existe, né, André? Porque não há... Quem determina o horário é a própria empresa. Perfeito. Ela que vai estipular. Mas eu posso, por exemplo, fazer uma jornada de 10, 12 horas para compensar no outro dia? Ou tem os limites de hora que eu posso trabalhar? Não, quando eu falo de flexibilidade, eu vou olhar para as 8 horas diárias, a gente tem 44 aí semanais, enfim, o que for estipulado, e trazer essa flexibilidade. Então, ao invés de ter aquela coisa cartesiana, das 8 às 17... Eu vou, né? Qual é o melhor horário? Não, para essa é 9, das 9 às 18, então eu vou respeitar, só que trazendo essa flexibilidade. Isso pode ser um benefício. Pode ser um benefício, porque dependendo da área, do que a pessoa faz, pode ser que ela seja mais produtiva em outros horários. Sim. E isso acaba, ela olha e fala, puxa, né? Porque aquele horário para mim, como eu falei, cartesiano, não é legal.
Agora falando o seguinte, Dani, quando a gente fala de benefício, os empresários já pensam logo em dinheiro, né? Vai sair dinheiro no meu bolso. Você entende que tem algum benefício que possa ser a baixo custo ou custo zero? Tudo envolve custo, André. Nessa vida nada é de graça, né? Mas olha, tem, né, e está sendo muito difundido, e ele não é recente, ele é até um pouco, não diria antigo, né? Mas o day off, que é o dia do aniversário, a pessoa ganha o dia do aniversário, ela não precisa trabalhar. Isso é legal, porque não tem custo para a empresa, é uma folga para o colaborador, e eu acho que acaba sendo interessante. Só que, de novo, né, analisar os seus colaboradores. Tem uma amiga que ela trouxe lá atrás, quando a gente estava batendo um papo, que a empresa que ela trabalhava implantou o day off. Foi um desastre para determinado departamento, porque aquelas pessoas daquele departamento adoravam passar o aniversário com os colegas de trabalho. Para ganhar um bolo, ganhar festa. Para comemorar, para ter bolo, se organizavam. Então, foi um desastre. Eles detestaram esse benefício. Então, acho que, de novo, a gente voltando, né? O legal é você olhar para os seus colaboradores. Hoje que eu percebo, né? As pessoas elas estão apostando muito, pedindo muito e olhando muito para a qualidade de vida. Uhum. Então, o que eu posso olhar para a qualidade de vida relacionada a isso, que não vai ter um custo? Porque eu acho que tudo é analisar. Analisar quais são os benefícios a partir do momento que eu faço uma pesquisa dentro da empresa. Com todos. Quais são os benefícios que você acharia interessante? Vai vir tudo quanto é resposta. Mas aí você tabula aquilo. Tabulou, verificou custo, vai para a contabilidade, vai para o financeiro, é viável, não é viável? O quanto eu consigo sustentar? Aí você está começando a desenhar uma política de benefícios interessante. Aí você tem base para criar também essa política. Exatamente. Realmente tem várias coisas para serem feitas antes de sair implementando, né? Por exemplo, dar um day off e aí a pessoa fala, putz, o day off que era o que eu queria estar lá, né? Exato. É o eu famoso adoro. tiro pela culatra, né? Tiro pela culatra, né? Não que eu não goste de estar lá com eles, mas a gente se organiza de outra forma, mas eu adoro. Não, eu também não posso falar nada. Hoje não dá para fazer meus day off assim, mas tudo bem. Outra coisa, Dani, sobre produtividade versus meta, que eu vejo alguns empresários também implementando. Vou te dar uma remuneração extra se você atingir determinada meta. O que eu vi em alguns poucos casos, tá? Na verdade, não foram poucos, não. Foram alguns casos, assim, com uma amostragem interessante. Não é de hoje, mas o pessoal faz uma remuneração variada sobre o salário. Então, você atingiu determinada meta, saindo do âmbito só comercial. Que antes era mais comercial, né? A comissão. Hoje está indo para outras áreas. Sim. Então, por exemplo, a qualidade. Se você não tiver reprova, a área de recrutamento e seleção, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você contratar um colaborador que fique X tempos ou diminuir o turnover, dá essas metas. Eu vi alguns casos onde foram estabelecidas as metas e primeiro mês top, segundo mês mais ou menos, terceiro tira o pé. E aí também foi em vão. O que você fala dessa variável sobre novas metas? Olha, André, dentro desse cenário, né, que a pessoa ela atingiu um mês, o segundo, o terceiro, sei lá, de repente dá para extrair aí vários fatores. Primeiro, né, o quão essa meta é agressiva ou não, o quanto ela se manteve e o quanto ela é viável. Você fala. Porque assim, no primeiro momento, né, eu tô naquela euforia que é natural do ser humano. Eu vou e bato. Segundo, eu vou e bato. Terceiro, será que eu tô com a mesma energia? Será que essa meta não está sendo tão agressiva? Será que o mercado comporta essa meta? Se eu falo de uma área comercial, se eu falo de recrutamento e seleção também, como que está o mercado? Porque daí eu dependo de fatores externos, né, que vão influenciar no meu resultado. E eu também posso estar olhando para uma pessoa com pouca ambição. Então, para mim está interessante, né, aquilo que eu recebi. E se eu atingir a meta, vou ganhar aquilo, além da meta, eu vou ganhar alguma coisa a mais. Se eu não vou ganhar, então tá bom, porque eu já fiz o que eu preciso disso aqui só para viver. Então tem os dois lados, né? Olhar para aquilo que eu estou estabelecendo a título de meta e também tem aquela pessoa, o nível de ambição que eu tenho ou o nível de energia. Aí eu atrelo de novo a uma meta mais agressiva ou não, né? Sim, muito... E tá muito complicado tudo isso, né? Tá muito... Eu vejo, assim, que não tá fácil, de verdade, para algumas coisas, assim. Achar os benefícios, achar as metas, achar... Mas eu trabalhei em uma multinacional há muitos anos, André, que você atingia a meta e ela aumentava a cada 3 meses.
Então, você olhava para aquilo, você já começava a ficar. Você já falou, impossível, né? Exato. Hoje desistir antes de começar. Porque daí também não te incentiva, né? Se atinge a meta, aumenta a meta. Atinge a meta, aumenta a meta. Começa a ficar realmente algo exaustivo. Assusta. Partindo para o final do nosso bate-papo, eu queria saber 2 perguntas. A primeira, o que você tem percebido dos principais erros que os empresários vêm cometendo sobre benefícios? Acho que essa ausência de conhecimento do seu time. Esse é o principal ponto. Então, às vezes, o que é interessante para mim, eu vou conceder esse benefício porque é super legal. É super legal. E como que ele conhece a fundo o time dele, por exemplo? Ele pode partir de algo simples, que é uma própria pesquisa. O que é interessante para vocês, né? O que vocês gostariam que fosse fornecido. De novo, virão sim N respostas. Mas ele vai olhar para tudo isso, vai entender a realidade dele e verificar o que ele pode, então, ofertar baseado naquilo que trouxeram para ele. Mas aí eu estou conhecendo um pouco mais. Então, elaborar aí uma pesquisa, né? E isso não demanda custo. Demanda só estratégia, criatividade, o pensamento e startar isso para baixo, né? E para finalizar, consegue fechar com uma mensagem assim de apoio aos empresários para eles pensarem diferente na forma de benefício dos futuros colaboradores aí, ou do futuro das empresas que vem mudando, pensar realmente que aquilo é de fato bom? Tem alguma mensagem assim? Mensagem não me ocorre, André, mas algo que eu sempre gosto de falar é pensar fora da caixa. Nós estamos vivenciando uma época, né, que a criatividade e a inovação, ela vem demandando muito, né? Ela vem aí com tudo. Então, se eu continuar pensando de uma forma muito convencional, olhando para as pessoas, principalmente, gerações, né, mais velhas, olhando como, na minha época era assim que as coisas se organizavam, porque hoje a gente fala de uma geração totalmente nova, com pensamentos novos, com outros olhares, com outros desejos. Então, acho que abrir um pouco a mente, né, para o novo. Aceitar. Porque a gente fala de uma época aí de disrupção total. Total, né? Em todos os anos. Dani, sensacional mais uma vez. Não tenho dúvida que esse novo programa, esse novo podcast que você gravou aqui vai ser um sucesso. Você manda bem, você já está se tornando de casa. Fico feliz de novo. Obrigado, Dani. Imagina, eu que agradeço. Verdade mesmo. E vamos que vamos. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Falamos aqui com a Dani Egílio novamente, não teve como. Queria agradecer a todo mundo e até a próxima. Valeu!